Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Complemente, canal para falar sobre esse desafio que é a mente humana. Estamos aqui hoje com o Padre Alain, da Paróquia São Marcos, aqui do Rio de Janeiro, para falar justamente sobre esse tema, né? A relação entre a fé e a mente humana. E aí, para essa conversa, né? Com a conversa bem informal, tá? Como sempre, tá, gente? Que Malu e eu nos complementando aqui nas perguntas, tá? Eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre esse livro, tá? Mentes, Cérebros, Almas e Deuses, tá? Do Malcolm Jeeves. Eu até peguei alguns fragmentos para essa interação que eu vou ter com o padre, que muitas pessoas têm essa dificuldade, né? De ligar, né, a neurociência, a psicologia, a psicanálise, à fé. E é super natural, né? Hoje em dia, no mundo científico, ter essa relação direta. Esse livro é bem legal, vou deixar depois aqui um link para quem tiver interesse. E já começando já pelo tema central aqui, padre, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, tá? A sua presença, eu sei que teve que sair das suas atribuições lá na paróquia para estar aqui com a gente, doar, né? Porque a gente doa tempo um para o outro, né? Doar aí uma hora do seu tempinho para a gente. Obrigado. Eu que agradeço o convite e espero poder colaborar um pouquinho, né, com vocês nesse processo aí de desvelar os segredos da mente, da fé, né? Eu espero poder colaborar no bate-papo. É uma Obrigado. grande honra te receber aqui. Muito obrigada. Alegria minha de poder estar aqui. Legal. Bem, vamos começar já pelo tema central aqui do nosso vídeo de hoje, tá? Fazer a pergunta direta, né? Mas só para contextualizar, a gente vê muitas pessoas na igreja, né? Que é a igreja católica especificamente, usando esse poder da fé para mudar o seu dia a dia, né? Para mudar até... A gente fala muito de energia psíquica, né? na psicanálise, né? As pessoas estão vibrando uma energia... A Malu fala muito de energia. Energia, você não acredita em energia, né? Não é à toa que é complemente, né? Quando eu falo energia, ele já vem você com esse papo de energia. Não, eu sou mais do energia? concreto, mas assim, coisas concretas que a gente vê, né? Tem gente que fala sobre milagre, tem gente que fala sobre mudança molecular baseada na forma como a sua mente está projetada para poder fazer o seu corpo mudar, né? O que o senhor pode falar aí, indo um pouquinho na doutrina católica, sobre a relação entre a fé e a mente? Bom, tudo é questão de energia também, né? Porque a sinapse é troca de energia, não tem energia como... elétrica, né? Energia elétrica, não tem como fugir disso, né? Primeiro a gente tem que distinguir uma coisa da outra, né? O ser humano, ele é um composto de corpo e alma, né? Sem a alma não tem ser humano, sem o corpo não tem um ser humano. Ele precisa das duas coisas para ter harmonia, né? E a questão toda é que a mente é uma parte não material da nossa existência, da nossa memória, o nosso ensinamento, tudo aquilo que a gente somatiza no dia a dia está guardadinho lá na mente, né? A fé, ela passa, digamos assim... A definição melhor de fé foi a que eu encontrei na Bíblia, dita por São Paulo, que ele fala que a fé é a certeza de viver aquilo que ainda se espera. Então, é necessário, às vezes, a gente distinguir o que é fé para o católico. Eu estou aqui representando, né, os católicos enquanto padre, né? Claro. Então, assim, eu posso ter fé em muitas coisas. Eu posso, como eu falava com vocês hoje, né? Eu posso ter fé no caminho, eu posso ter fé que essa ponte não vai cair. Eu posso ter fé que essa planta vai crescer, né? Mas o que é a fé católica? O que consiste a fé católica? A fé católica consiste na vida eterna. Né? E consiste exatamente em função desta vida eterna, eu vivo a minha vida presente. Então, como Paulo fala que a fé é certeza de viver no presente aquilo que ainda se espera, eu consigo trazer para a minha vida hoje aquilo que eu espero e não necessariamente preciso morrer para isso. O céu começa em você. Então, eu posso ter uma realidade de céu através da minha fé aqui. Então, a fé católica consiste na ressurreição do Cristo. Né? Se Cristo ressuscitou, eu também ressuscitarei com ele. Né? Essa é a base da nossa fé. E no anúncio principal do ressuscitado, que é a paz. O primeiro anúncio que o ressuscitado faz, quando ele ressuscita e apresenta-se aos apóstolos reunidos por medo, ele fala, a paz esteja convosco, dizendo, tudo que vocês passaram aqui é para que hoje eu pudesse dar o dom da ressurreição para vocês. Então, os nossos problemas, quando a gente tem a fé na ressurreição, nessa paz que vem da certeza da ressurreição, todos os nossos problemas, eles ganham uma outra conotação ou uma outra roupagem.
que não trazem para nós necessariamente esse peso da existência. Esse sofrimento todo, entendeu? Porque eu entendo que é um processo. A gente vive numa peregrinação, né? Então, a mente, a fé faz... como é que eu vou dizer assim? A fé faz parte da mente e a mente faz parte da fé. É uma troca, porque eu não tenho como dissociar. Quem sente fé é o ser humano. Como o ser humano é um composto de corpo e de alma, não é verdade? Não e como a fé ajuda as pessoas, né? Exatamente, né? Porque você entende que algo maior está por vir. Você vive focado nesse algo maior, né? Então, as coisas cotidianas, elas vão acontecer, mas sempre focado no maior. Eu falo que existe um paradoxo, às vezes, que o cristão católico vive uma vida inteira em função da sua morte. Ah, padre, isso é fúnebre. Como, né? Viver uma vida inteira em função da morte, esperando a morte. É no sentido de, cada dia, eu quero ser melhor. Né? Em função do dia do meu grande encontro. Eu quero estar preparado para o meu encontro. Eu não sei se esse encontro é hoje, daqui 10 anos, daqui 100 anos. Mas que vai acontecer, isso é certo. Vai acontecer. A gente nasce sabendo que isso é a única coisa certa que a gente vai morrer. Exatamente. Então, a gente vive em função disso. Né? Hoje, como eu posso perdoar, como eu posso ser melhor, como eu posso ajudar mais, né? Tudo em função deste grande encontro, desse grande dia, né? Não que a morte seja para nós um peso, é um fato. É um fato. Com certeza. Quando a gente acredita, eu acho que esse poder de acreditar, né? Mesmo que não seja uma coisa concreta, a gente estava falando um pouquinho no caminho para cá, né? As pessoas têm muito necessidade da concretude, né? De ver as coisas concretas acontecendo, né? Sim. Mas a fé faz as coisas concretas acontecerem, né? As pessoas conseguem movimentar a dinâmica da sua vida, né? Mudar a sua vida baseado na fé, né? E mesmo quando coisas ruins acontecem, eu acho que essa esperança, né? De algo melhor, né? De algo melhor que está por vir, traz esse conforto, né? Exatamente, né? A fé, eu falei, é a certeza de se ter aquilo que se espera. A gente não espera morrer para poder fazer uma experiência de Deus. Se a gente tem consciência, pela fé, que entendemos, né, como católico, que é um dom de Deus, né? Ter fé é um dom de Deus. As pessoas andam bastante desacreditadas, né? Verdade. E a gente, com o dom da fé, a gente consegue maravilhas. A própria Bíblia fala que se você tiver fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, você vai transpor uma montanha de lugar. Então, para você ver o quanto ainda nos falta ainda exercer a nossa fé, né? Ela causa efeito positivo no nosso organismo como um todo? Claro que causa. Né? Tá aí os estudos científicos que falam o quanto pensamentos positivos podem gerar cura na pessoa. Só que com a fé a gente vai um pouquinho além. A gente não só tem um pensamento positivo em relação àquilo, como a gente entende que Deus vai dar uma solução, né? E seja ela qual for, é a melhor. Também tem esse pequeno detalhe. Porque como eu creio no ressuscitado, eu creio na vida eterna, eu creio nessa paz que vem da ressurreição, os problemas também são muito passageiros. Porque, às vezes, as pessoas acham que a paz é a ausência de problema. A paz é levantar a bandeira branca, né? Tô em paz, tô zen. Esquecer todos os meus pensamentos negativos e tudo de ruim que aconteceu até agora. E a vida é cíclica, né, padre? A gente tem que entender que a vida é cíclica, Exatamente. Né? E, assim, como um ser existencial, nós temos todos os possíveis problemas que pode existir em família, né, no trabalho, nos relacionamentos, nos encontros e desencontros da vida, né? E aí nessa fé, para até um tema polêmico, muitas pessoas ficam querendo às vezes culpar, né? Ah, não, porque Deus não quis isso para mim, né? É até normal a gente escutar no dia a dia na nossa clínica, né? As pessoas falam, por que Deus não quer isso para mim, né? Então, eu acho que isso vai um pouco do que das pessoas que não têm a fé de fato católica. O que você pode dizer sobre isso? Assim, Terceirizar é sempre mais fácil. Ah, é verdade. Não assumir o problema é sempre mais fácil. Com certeza. Né? O católico, ele pede graças a Deus da saúde, pede. A gente fala que a nossa oração passa pelo querer de Deus, né? Então, é lícito a gente pedir a cura, é lícito a gente pedir o emprego, é lícito a gente pedir um casamento, um bom casamento. Isso tudo é lícito, né? Mas o que o católico entende é que a vontade de Deus é que vai ser feita sobre tudo e sobre todos. A gente pensa assim e nos conformamos com a vontade do Senhor, né? E entende também que mesmo que eu peça um emprego, ele é passageiro. Mesmo que eu peça uma saúde, ele é passageiro. Mesmo que eu peça um relacionamento, é passageiro, porque tudo passa. E tudo isso tem que ser em função da minha vida eterna. Eu vivo o presente em função do meu futuro, né? Então, assim, coisas boas a gente quer que aconteça? Queremos. Mas o que é bom, né?
O que é bom? O bom é o que me traz prazer imediato, né? Ou eu posso ter o bom, por exemplo, o que me baixa sendo bom. Que tem, para uns, ter bom é um iate. Subjetivo, É subjetivo, né? E para o cristão, não. O bom é ser auxiliado pela graça de Deus. É ter paz. É ter essa aceitação, essa concordância, Exatamente. né? Exatamente. Aceitação de, tipo assim, o que eu preciso para ser feliz? Sim. Né? O que Deus tem para me dar hoje? Eu quero o que Deus tem para me dar hoje. E que, às vezes, até o que ele vai trazer não é o que a gente esperava, ou às vezes é algo o oposto do que a gente esperava, mas que, com certeza, tem algo para nos trazer de aprendizado. Tem um evento bíblico muito, muito bonito, que é o encontro, o primeiro milagre de Jesus, né? Que é na boda de Canaã. Quando Nossa Senhora faltou vinho na festa, e o vinho para judeu, a festa para judeu de casamento é a principal festa do judeu, né? E tanto é que o casamento dura dias, a celebração de casamento. E faltar alguma coisa era passar vergonha pública, né? E, no determinado momento, Nossa Senhora teve a sensibilidade de perceber que faltou o vinho na festa e que aquela família ali estaria exposto ao ridículo, à vergonha pública, à humilhação, né? E aí ela vai até Jesus e fala assim, olha, acabou o vinho. Eu tenho consciência que Nossa Senhora não sabia o que Jesus ia fazer, não passava nem de longe na cabeça dela o que ele faria, né? Mas ela sabia que uma solução seria dada e seria a melhor solução. Não passava pela cabeça dela que a água seria transformada em vinho, né? Mas ela tinha consciência, até pela experiência da convivência dela com o Cristo, de que algo seria feito melhor para aquele momento. E aconteceu. E é assim a nossa fé cristã, né? A gente faz a fé da entrega. A gente entrega, né? Agora, o que Deus vai fazer, né, cabe a Deus. E eu recebo de bom grado, porque eu sei que a minha limitação, às vezes, me impede até de pedir uma graça que seja verdadeiramente eficaz, né? Então, pegando até esse gancho do pedir, né? Eu tive na sua penúltima missa, né? Na adoração. Eu te confesso que eu nunca tinha ido. E realmente fiquei impressionada, né? Com as pessoas estarem naquele momento presente, né? Uma coisa que eu falo muito no meu dia a dia é estar no momento presente, que a gente está sempre no modo automático, pensando na próxima tarefa, para dormir, acordar, para fazer a próxima tarefa, e a vida passa. Exatamente. Então, a gente não consegue estar ali no nosso presente, né? Então, eu acho que a igreja, a missa, é um convite ali para a pessoa estar ali. Mesmo que passe o dia inteiro acelerado e que, infelizmente, às vezes saia dali, já entra no carro, já pega o telefone, mas aquele é um momento ali muito interno, né? Muito de reflexão individual. E aí, quando o senhor fala, né? Agora vamos parar, ajoelhar na hora da adoração, e agora eu quero que vocês foquem em vocês. Olhem para vocês, esquece quem está do lado, esquece o barulho externo, olhe para vocês. Aquilo me marcou muito, né? Que nós somos muito praticantes de meditação. Naquele momento, as pessoas estavam meio agitadas e tal. Naquele momento, parece que cada um se permitiu estar olhando para dentro. Dá uma pausa, né? E tá naquele momento presente e se olhando e se escutando e minimamente relaxando a mente, né? Então, minha pergunta para o senhor é: o senhor acha que a reza é uma forma de meditação? Então, sim, a reza, sim, é uma forma de meditação, né? A gente costuma fazer uma distinção entre reza e oração, né? Reza, basicamente... Não tinha noção, que bom. Tem diferença, né? Eu vou aprender aqui também. A diferença básica é que reza seria as orações prontas, né? Tá. Então, eu posso, com uma oração pronta, de um terço, Ave Maria, Pai Nosso, meditar. E a gente tem lá os mistérios que são contemplados. Por exemplo, eu vou rezar o Terço Gozoso. O primeiro mistério é a visitação do anjo à Nossa Senhora, né? Então, vou rezar aquela dezena, que é a 10 Ave Maria, pensando nesse acontecimento, né? Perfeito. Então, isso é uma forma de meditar. Sim, isso seria uma reza. Totalmente. Né? Então, cada Ave Maria pensa, pô, que maravilha, que foi esse encontro do anjo com Nossa Senhora, esse projeto de Deus divino, algo extraordinário, céu tocando a terra, né? Todo um projeto. Então, eu vou botar minha mente neste acontecimento, nesse evento da história da salvação, né? Então, isso seria uma reza. A oração, ela é mais livre, ela é espontânea, é uma conversa, né? A oração, você faz as suas orações de diversas formas. Dirigindo no carro, parado no teu quarto, né? E muitas das vezes a reza e a oração, elas se misturam, né? Porque como uma meditação guiada e uma meditação livre, né? Exatamente, entendeu? Você pode, então, se você falar assim, eu posso meditar, aqui eu posso.
Então, assim, a reza é uma forma de meditação, mas nem toda meditação é uma reza. Perfeito. Sim, com Perfeito. certeza. Nem toda meditação é É isso reza. aí, Você isso pode meditar sem rezar, É isso aí. né? Com Porque certeza. reza supõe que você está falando com o transcendente, com Deus, né? No nosso Sim. caso, com Deus. Mas a meditação nem sempre. Às vezes a pessoa está fazendo meditação tentando se entender, tentando olhar para dentro, Sim. tentando fazer uma Coisa melhor. Essa é a autoanálise, proposta, né? né? Então, pode acontecer. Então, são coisas distintas legal. e ao mesmo tempo... Eu não tinha noção dessa diferença da oração e da reza. Eu Foi também bem não, legal, muito porque... interessante. E aí, pegando também esse gancho, né, da reza e da oração, na missa também eu pude ver, né, mas na adoração que foi algo que me impactou muito ali, né, o quanto aquele encontro ali, cada um estava muito focado em si, né, vivendo ali o seu presente, a sua oração, a sua meditação, enfim, naquele momento presente, mas juntos. Sim. E aquele momento junto ali tem uma energia diferente, né? Eu mesma que estava bem como observadora... Não tem como não falar de energia, né, Jair? Entendo perfeitamente. E aquela energia eu fiquei muito como... Foi um laboratório ali para mim, foi muito interessante, eu achei lindo. E eu fiquei observando como que as pessoas estavam, cada uma em si, mas muito conectadas, né? Então, eu queria que o senhor trouxesse aqui um pouco dessa diferença também de fazer a sua oração individual e estar em conjunto. Sim. A missa, para nós cristãos católicos, é a maior oração de todas, né? É o nosso foco, é o nosso princípio e fim último, que é a Eucaristia, né? Porque na missa a gente faz a experiência com Cristo verdadeiro de diversas formas, né? A primeira parte através da reunião de todo cristão batizado, a gente forma um corpo. Então, a gente tem esse sentido de pertença, estamos entre irmãos, né? Formamos o corpo de Cristo. Estamos aqui para ouvir a palavra, para partilhar o pão, para partilhar o momento em estar junto. O segundo momento é a presença do próprio Cristo celebrando para nós, pedindo que se fosse feito aquilo que ele fez na última ceia, que fosse repetido como uma anamnese, um fazer memória atualizado, né? Que não dá para explicar aqui o que viria a ser esse memória atualizado, mas para nós cristãos católicos é viver aquele momento no presente. O que Cristo fez lá para nós é uma atualização ali, é presente, né? E o terceiro é a própria comunhão, a transubstanciação, o pão que não é mais pão, o vinho que não é mais vinho, é o corpo e sangue do Senhor. Então, a gente reza ali, faz nossa oração em comunidade, né? Tem a importância também da oração individual. O próprio Cristo fala, quando você vai fazer a tua oração, vai para o teu quarto, tranca-se ali, entra no teu íntimo, recolhe-se em oração, e aí ele ensina até a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, o contexto da oração do Pai Nosso, é uma oração que é um contexto dado no individual, mas, curiosamente, ele começa a nos jogar para o comunitário. Porque Pai Nosso, o Pai é nosso, não é meu Pai. Sim. Né? Podia falar, estou indo no meu individual, meu Pai. Não, Pai é nosso. Então, até quando eu rezo individualmente, eu entendo que eu faço parte de um corpo. Né? Que eu estou dentro de um corpo. E mesmo quando se pede para que a pessoa, dentro de uma adoração, olha, fique calma, pense em você, em Deus. A pessoa também tem a acolhida, como você falou, né? E o aconchego também de saber, eu estou em oração, eu estou com a comunidade está me apoiando, né? E aí, vocês me permitem ser um pouquinho mais longo, a gente vai entender a dimensão da igreja. Primeiro, assim, o que é igreja? A gente pode pensar em igreja instituição, igreja aquela que formata as Sagradas Escrituras, ensinamento do Senhor, transforma em lei canônica, em instituição. E eu posso ter uma visão um pouco mais ampla. Igreja é todo ser batizado. Todo cristão batizado é igreja. Em comunhão ou não comunhão, ele é igreja, né? E aí a gente fala que a igreja não morre. A igreja tem 3 estágios, que é a igreja militante, padecente e triunfante, né? A igreja militante são os cristãos vivos, aqueles que ainda estão militando, né? Lutando pela salvação, né? A igreja padecente é a igreja dos cristãos, aqueles que foram batizados, mas que estão no purgatório, padecendo ainda, aguardando o seu julgamento. Essa é a igreja padecente. E a igreja triunfante são aqueles cristãos que conseguiram, durante a vida, conseguir o triunfo da santidade. Os santos da igreja... Então, essas 3 igrejas são nessa vida. As 3 igrejas é uma coisa só. Igreja padecente, militante e triunfante, né? O que forma a igreja? Qual o princípio? O que nos faz ser igreja? O batismo. Então, uma vez batizado,
eu vou ter os seus estágios agora, digamos assim, somos aqui igreja militante, Sim. né? Mas o meu pai, ele é igreja padecente, porque ele ainda está padecendo. Mas São Jorge é igreja triunfante, porque foi reconhecido a sua santidade, foi estudada a sua vida, e a igreja, instituição, entendeu que ele está no céu. Né? Depois de um longo estudo, um monte de critérios, uma série de coisas, né? Entendeu que São Jorge está no céu, São Sebastião, todos os santos da igreja, né? Então, eles são a igreja triunfante. Existe uma comunhão entre essas três igrejas, né? Em que o único objetivo nosso é a salvação de todos. Que todos, no final, sejam a igreja triunfante. O que a gente mais deseja é que não existam mais, no final, na parousia, na vinda do Senhor, essa divisão de militante, padecente, triunfante, mas que todos sejam militantes. Essa é o nosso maior desejo, né? Esse é o nosso maior desejo. Então, existe aqui onde eu quero chegar? Existe um desejo de toda a igreja que sejamos um. Quando eu vou rezar pela alma do meu pai na missa, eu estou pedindo que Deus tenha misericórdia do meu pai, da alma do meu pai, seus pecados, para que ele seja perdoado e assim alcance a igreja triunfante. Quando eu peço uma graça a Santo Expedito, por exemplo, né, ou qualquer outro santo, o santo se vê na mesma condição que eu tenho para rezar pela alma do meu pai, porque ele entende que eu também tenho que estar bem para ir para a igreja triunfante. Então, existe uma comunhão da igreja. Né? Então, a intercessão dos santos, assim como o santo intercede por mim, eu intercedo por quem morreu, porque aquele que não tem mais voz, não pode fazer mais nada, enfim, né? Porque já está morto, aguardando a glória do Senhor. Então, existe quando a gente reza junto, a gente reza nessa intenção. Legal. De que todos um dia triunfem. Né? E aí, então, eu lembro, você está falando do seu pai, eu lembrei do meu pai aqui também, que ele tinha o momento dele, né, individual. Toda noite ele ajoelhava na cama dele e fazia a reza dele individual. Eu sempre perguntava, pai, por que você não vai na missa, né? A gente estava falando aqui na vinda, né? Sobre essa questão sensorial que tem na missa, né? Algumas específicas, né? Principalmente na adoração. Adoração, né? Que tem o canto, né? Que você blinda, né? A sua audição. Tem o sino, né? O sino, você blinda a sua audição do cachorro que está latindo, né? Você só começa a escutar aquilo que está acontecendo, né? Eu sempre ficava olhando meu pai assim, poxa, será que faz tanto efeito quanto? Eu acho que é uma pergunta da Malu um pouco por aí. O que você vê na prática, assim? As pessoas que são mais praticantes, que estão indo na missa, conseguem exercitar mais essa fé, né? Estão mais blindadas mentalmente, né? Essa é a pergunta aqui de psicanalistas, né? Ou não, cada um consegue, você acha que é uma questão mais individual? A questão, só para complementando, a questão do sensorial, né, que eu trouxe foi o sino, né, o cheiro, o incenso, o defumador, né, a imagem, né, que é aquela imagem assim bem, as pessoas estão olhando para ali, realmente estão muito conectadas àquilo, né? Então essa experiência sensorial ajuda também a estar mais em estado meditativo, mas nesse estado mais de oração, mais entregue ali, mais presente. Eu acho que a pergunta, mas assim, eu sou na prática, ela tá lá desde os 27 você está ordenado, não é isso? Sim, sim. É bastante tempo. Então, assim, o que você vê na prática acontecendo? Nem tanto. Tem 17 anos de ordenado. 17 anos de ordenado, né? Tá bom, novinho. Então, eu percebo o seguinte, a Igreja Católica, ela tem muitos símbolos e sinais, né? Bastante símbolos e sinais. E nada está ali fora de contexto, tudo tem sua importância litúrgica, né? O turíbulo, o incenso que é colocado dentro do turíbulo. O turíbulo, por exemplo, o incenso normalmente é feito de alguma fragrância leve, bem suave. A fumaça gerada é uma fumaça muito leve. E a fumaça do turíbulo representa a nossa oração, porque ela é leve, chega no céu rápido e agrada a Deus. Que legal. Né? Então, tudo tem um significado. Até as próprias velas acesas. Você vai entrar na igreja, você vai ver a vela acesa se estiver em oração. Porque a nossa oração é a luz, é o que abre as trevas, né? Que dissipa as trevas. Então, assim, você nunca vai ver uma vela acesa, ligada, acesa à toa, né? Só se estiver em oração, a quantidade de vela tem seu significado. Então, o católico, ele tem essa compreensão. O paramento do padre,
né? Os próprios paramentos. Então, a gente tem muito sensorial, de fato, né? Só para quem tá... Os paramentos é a roupa que o padre usa no dia, né? Tem todo um significado. E o católico que pratica cada dia fé... tem roupa, tem cada cores, ocasião, né? As cores, né? Não é aleatório. O padre não usa, hoje eu quero usar verde. Tem nada alegórico, né? Tudo tem um porquê mesmo. É toda uma contextualização. Sim. Tudo tem uma Até teve uma contextualização. polêmica recente, né? Que tinham os padres vestindo vermelho, uma coisa específica, a pessoa ficou remetendo a partido político, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ontem, por exemplo, foi dia de São José Tadeu, né? Então, ele, por ser mártir, era vermelho. Então, o padre não tem essa liberdade, hoje eu quero botar branco, hoje eu quero botar verde. Não, ele tem que seguir uma unidade universal. Eu digo unidade universal. Então, a mesma cor que eu vesti aqui, no Rio de Janeiro, quem está na China está vestindo. Quem está nos Estados Unidos está vestindo. Existe a composição do evangelho. O mesmo evangelho partilhado naquele domingo é partilhado no mundo inteiro. Existe uma unidade, né? Em que os católicos que praticam a fé, eles entendem, e isso abre, até facilita, porque a gente está sempre inserido dentro de um momento bíblico, um acontecimento bíblico ou uma época bíblica. Por exemplo, agora a gente está no tempo comum. O tempo comum, ele é permeado pela cor verde. O tempo comum é vida pública de Jesus. Então, o que nós meditamos nesse tempo comum? São 34 domingos, tempo comum, né? Que vai do batismo até a festa de Cristo Rei. Aí a gente vê toda, assim, a dinâmica do Cristo comendo na casa de pecadores, do Cristo pregando, dele sendo perseguido. Então, a gente vai numa crescente, onde a gente vê a vida inteira do Cristo, permeado pela cor verde, né? Do tempo comum. Depois a gente entra no Advento, que são aquelas 4 semanas preparando para o Natal. A cor já é roxa. É uma preparação, né? E aí você está se preparando para o Natal. Então, qual é a dinâmica ali Vamos ver o nascimento, o anúncio do anjo, os personagens principais daquele evento, Maria, Isabel, João Batista. Então, e depois você entra no período de Quaresma, que já vamos meditar sobre a morte e ressurreição do Cristo. Então, Então, você tem ali um pano, digamos... Tem um fluxo mental, né? Tem uma história lógica ali, né? Que vai seguindo, né? Exatamente, né? E que para nós, sacerdotes, é bom, primeiro, que a gente não fica repetitivo. E segundo, que no decorrer de um ano, a gente consegue ler toda a história da salvação. Isso é legal, porque assim, uma pessoa sai de uma paróquia, vai para outra, vai ter a unidade, né, que você falou. Né? Exatamente, não tem essa falta de... É claro que quem atualiza a palavra é o próprio Cristo, a própria ação do Espírito Santo, né? Porque a palavra tem 2000 anos. O padre não pode achar que ele vai ser inédito. O padre não vai ser inédito. Eu não posso criar nada além do que está na Bíblia. Né? Eu posso partilhar o que está na Bíblia, mas não posso criar nada. Eu posso atualizar sobre o contexto que eu vivo, social, né? Mas... Trazer exemplos, trazer exemplos. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante, assim, até da sua paróquia especificamente, do seu trabalho, o quão simples, né, o senhor fala. O senhor traz uma parábola, né, passa... E para muitas pessoas é difícil entender aquelas palavras que o senhor traz de uma forma formal. E aí logo o senhor traz como algo muito do dia a dia, né? No dia lá que eu fui, o senhor trouxe sobre o fogo, terra... Né? E aí o senhor traz isso muito para o dia a dia de uma forma muito simples, de uma forma muito inclusivista. E eu acho que isso traz também para as pessoas um convite a mais, até para esse retorno da Igreja Católica, né? Que muitas pessoas ainda pensam como os padres de antigamente, que rezavam em latim, a missa era em latim. Sim. As pessoas não entendiam muito. Então, assim, às vezes... começavam a se desanimar de estar na missa. Então, eu vejo esse movimento, né, que o senhor faz, eu imagino que outros padres também estão fazendo, de trazer a simplicidade na palavra ali, né? Para a pessoa se sentir ali acolhida e entendendo o que, de fato, está sendo dito, né? Deus é simples, né? Quem complica Deus somos nós. Aí, quando a mente humana... Quando o homem quer ser Deus, que complica. Porque o nosso fardo é muito pesado. E com muita facilidade a gente coloca fardo sobre os outros que nem sequer às vezes carregamos, né? É muito bonito que o outro viva um ideal de vida cristã, mas é um ideal que nem sempre eu estou disposto a vivenciar, né? O julgamento de Deus é leve, é suave, mas é justo. Ele passa pela justiça, né? E eu creio nisso, a gente crê nisso. Então, o simples não é simplório. Eu posso pegar... Jesus, ele usava as parábolas, como você lembra que eu falava do fogo, né? Falando
do cotidiano dele, era um cotidiano rural. Então, ele ia pegar a galinha lá com os pintinhos que protege. Ele fala assim, eu queria guardar vocês como a galinha protege os seus pintinhos. A veracidade, né? E assim, um animal tão frágil que é uma galinha, e ele fala, não, eu protejo vocês como uma galinha. E o povo entendia. E o povo entendia essa situação, né? Então, ele partia do que o povo tem em mãos. E ele sempre vai fazer isso. Ele parte do que você tem para oferecer. O que você tem para me oferecer. A gente fala que Deus desce a nossa realidade, não para ficar na nossa realidade, mas para elevar a sua realidade. Nos elevar a sua realidade. Então, assim, e ele fala que o que você tiver para me oferecer, eu vou transformar no tudo. Mas eu quero saber se o que você tem para me oferecer é verdadeiro. Né? Eu acho que é por aí. Aí, pegando um pouquinho dessa relação com Deus que tem na religião católica, né? E o aspecto da gratidão, né? A gente vê muito na psicologia positiva, essa energia psíquica da gratidão é transformadora, Paz. Assim, eu não sei como é que isso acontece no dia a dia aí na sua sacristia e tudo mais, né? Mas o que a gente vê são as pessoas que têm uma religiosidade, né? E que acabam agradecendo, né? Que o ser humano, cada dia que passa mais, né? Eu me incluo, né? Eu sempre faço esse exercício com a Malu, né? Nós também somos seres humanos, nós também pecamos, nós também fazemos coisas erradas. Somos. Nossa, muito. E na questão de gratidão, muitas das vezes a gente é um pouco leviano, vou usar esse termo, né? De reclamar, né? Reclamar é clamar mais uma vez, né? Reclamar e não agradecer, né? E eu vejo muito que na missa, né? As pessoas que são mais religiosas, até na Igreja Católica, de pegar um momento para agradecer, né? Vamos agradecer pela saúde, né? O senhor teve uma experiência aí, não sei se o senhor quer relatar, de quase morte, né? Eu também quase tive, a Malu também. Então, é muito dessa coisa de entender, agradecer, que nesse caso vai ser para Deus, e transformar isso numa energia psíquica poderosa, né? Para transformar nosso corpo, né? Como é que o senhor vê isso no dia a dia eu vejo, assim, as nossas orações são muitas petições. A gente pede demais e agradece pouco, né? A gente pede emprego, pede trabalho, pede saúde, enfim, pede muito, né? E pouco se agradece. Tem isso sim, mesmo. né? Porque a própria Bíblia fala, 10 homens estavam com lepra, todos foram curados pelo caminho e só um volta para agradecer. Então, proporcionalmente, né, a gratidão parece ser um dom que nem todo mundo tem. Então, eu parto do princípio humano, né? A pior dor que a gente pode sentir é a dor da ingratidão. Né? Porque é uma dor que você não tem como reagir, não tem como... Né? Você se doou a uma pessoa e no final aquela pessoa se demonstrou ingrata, né? Aquilo te magoa de tal forma que dificilmente você consegue superar. Me doei ao meu filho, no final da minha vida, o meu filho não teve o mínimo de compaixão, não teve o mínimo de doação recíproca, né? Porque é aquele punhal invisível, né? Você não consegue lidar com isso. Eu fico imaginando Deus também nesse sentido, né? Quando a gente fala de gratidão. Porque a gratidão é nobre. Ser grato é ser nobre. Né? É entender que sozinho você não pode, que alguém fez algo por você. Então, ser grato não é uma obrigação, mas deveria fluir naturalmente de um ser bom. Então, eu entendo que a pessoa que não é grata, ela não é boa, né? Porque ela que deveria ser muito natural ser grata. É que a educação dos nossos filhos, né? Você fala obrigado, né? Mas não tem que ser uma coisa... Não tem que falar obrigado, né? Não. Tem que falar obrigado por dentro mesmo, ele tem que entender, com gestos, né? E eu acho que mais do que isso, né? É entender o porquê do obrigado, né? O pra quê você... Qual é aquela troca ali, né? Para poder ter mais sentido desde uma criança até um adulto. Mas tem um momento da gratidão na religião católica, assim, agora vou agradecer ou não? É uma coisa mais livre. Nas nossas orações é livre, né? A gratidão. A gente tenta fazer com que as pessoas... ensinar as pessoas a serem gratas, né? Mas até para ver a importância nisso, que à medida que eu sou grato, eu também faço uma experiência de fé mais verdadeira, porque eu entendo que tudo vem de Deus. E à medida que eu entendo que vem de Deus, eu me coloco mais na mão de Deus. Então, eu costumo falar que as nossas orações têm muita petição e que deveria começar primeiro agradecendo, né? Os judeus, eles fazem... A nossa raiz Sim, né? do judaísmo. É do judaísmo, né? Então, assim, os judeus, eles têm uma oração chamada Beraká, que quer dizer... eles agradecem por tudo. Por tudo. Obrigado, Senhor, por esse gole d'água, né? Obrigado, Senhor,
por esse ato. Eles têm uma oração própria para cada ato que eles fazem, porque tudo eles entendem que eles têm que dar graça. Então, a berachá, é essa oração de ação de graças, né? De entender que tudo é dom, tudo é graça e que eu preciso ser agradecido a Deus. Só de estarmos aqui, né? Vivos, né? Respirando já eles não conseguem iniciar nada sem uma oração. Essa energia de gratidão, né? Eles precisam agradecer, eles veem com uma necessidade deles o agradecimento, entendeu? E a gente vai perdendo isso ao longo da história, e a gente acha que Deus ele tem que estar constantemente resolvendo meus problemas como se fosse uma criança mimada. Só que eu acho que cabe aqui, por exemplo, algumas pessoas falam, padre, por que acontecem algumas tragédias no mundo? Por que o carro bate? Por que a pessoa morre de Deus acidente? é bom, né? Deus não vai querer isso, né? É uma visão distorcida de Deus ou uma visão humana, uma transferência humana para Deus, né? Eu costumo falar o seguinte, se você pensa no churrasco de família, onde alguém distraído deixou uma faca em cima da pia com a lâmina para fora, né? E uma criança ali, brincando, de 3, 4 anos, vai em direção à faca para apertar, com a mãozinha para apertar. O que acontece ali? Né? Todo mundo sai correndo. Todo mundo sai correndo, joga copo de cerveja para um lado, prato para o outro, copo, né, cadeira para um lado, tira a criança daquela situação. O que te moveu a tirar a criança daquela situação? Aí você vai falar, padre, é amor, é medo, né? No fundo, do perigo ali, né? No fundo, tudo aquilo, essas respostas são válidas, mas tudo na realidade é porque você sabe que você não pode reverter se acontecer algo de ruim. Então, a gente vai querer sempre reverter ou impedir que algo ruim aconteça, porque a gente não pode reverter. Mas Deus não. Ele tira coisas boas até daquilo que parece ruim. Então, o acidente, alguma coisa, ele não é uma babá que vai ficar cochoando tudo ou constantemente tentando consertar os nossos erros e inconsequências, né? As coisas acontecem. Até porque, como falei, comecei a entrevista aqui, a gente vive em função de uma vida eterna, né? Então, Deus tem para nós muito mais do que aquilo que o mundo possa oferecer. Então, esse desespero em Deus não existe. O cara vai bater, vou cochoar o poste. Sim, né? sim. Talvez para nós, sim. É pegar um colchão, botar ali com uma amortecível e não bateu. A gente estava falando um pouquinho, né? Na clínica, a gente tinha muitas pessoas querendo depositar, né? Você até falou aqui muito bem, né? Depositar, terceirizar, né? Ah, isso aqui, né? Por que Deus não quis fazer isso para mim, né? Mas a vida também tem muita essa ação e reação, né? E, assim, e a questão da reza, né? Esse exercício mental também para blindar as pessoas de não... você falou do exemplo aí do churrasco, né? Sim. A pessoa ficar mais alerta também, né? Então, acho que está tudo ligado. Hoje em dia, assim, é pouco polêmico, né? Talvez gere até alguns comentários, mas em relação à terceirização... Se gerar comentário é bom, tá? Mas tá tranquilo, tá de boa. Eu vejo assim, em relação à terceirização, né? É muito fácil jogar o problema sobre o outro. Né? Às vezes as pessoas nos procuram, a gente fala assim, é sobre exorcismo, sobre expulsar o mal, como funciona isso, né? Às vezes a gente percebe que a pessoa prefere... Existe, né? Mas às vezes as pessoas preferem estar endemoniadas, digamos assim, onde o padre exorcista ou alguém vai lá fazer uma oração para tirar aquele demônio, do que muitas vezes reconhecer que aquele caso é um caso psicológico, em determinados casos. Né? Quando vem até a minha determinada situação, eu não posso negligenciar essa parte da saúde. Né? Uma grande parte, às vezes, a pessoa está passando por um distúrbio psicológico, mas o preconceito, ter que lidar com aquilo como um problema meu a ser resolvido, onde eu tenho que buscar um profissional, tenho que me tratar. Essa autorresponsabilidade, né? É muito mais fácil falar, é coisa do demônio. É coisa do demônio. Então, até como sacerdote, existe, a gente vê situações de possibilidade, a gente vê. Né? No nosso dia a dia, a gente se depara com isso. Mas a gente vê também uma movimentação muito grande, até desproporcional, ao que não existe, como se fosse banal essa possessão, e não é banal, né? Então, quando a gente orienta uma pessoa, fala assim, olha só, busca um psicólogo, busca um psiquiatra, trata isso aqui, porque isso aqui é orgânico, isso aqui não é espiritual... A pessoa falta pouco bater no padre. Né? Porque o que padre não tem fé? Eu vim aqui, você não quer me salvar, né? Você não quer me ajudar, né? Esse padre resolveu com a mente. Não, a gente é um composto. Eu comecei falando, a gente é um composto de corpo e de alma. Né? Em que a gente tem que estar bem de saúde, tanto no corpo quanto na alma. Sim. É fato. Até a linha disso, você fala de amor ao próximo. Né? Legal, exatamente esse é o gancho. A gente está falando muito sobre essa autorresponsabilidade, né? E eu sempre falo, assim, isso é uma das minhas frases clássicas, né? Sempre começa na gente. Tudo começa na gente, né? Não está no fora, está no dentro.
E a Bíblia fala muito sobre amar ao próximo como a si mesmo. Sim. Né? Perfeito. Eu acho E uma das partes perfeitas. nós vemos cada vez mais no dia a dia, né? Tanto a gente na clínica como o senhor, né? No dia a dia da igreja, o quanto as pessoas estão cada vez se amando menos, né? Ou se amando mais. Como assim? Né? No sentido de... Se priorizando, se né? priorizando, né? E amar ao próximo como a si mesmo significa que você está se dando prioridade. É um amor equilíbrio, né? O amor de Deus é um amor livre, é um amor pleno. A gente até divide a nossa forma de amar. No grego, você consegue até distinguir as diferentes formas de amar pela palavra. Tem nomes diferentes. Né? O eros, a filia, o ágape, né? É espetacular. E você divide. Mas assim, você fala assim, quando eu amo um amigo, eu falo, eu amo meu amigo. Eu amo comer bife com batata frita. Eu amo estar na praia. Eu amo meu pai, eu amo a minha esposa, eu amo meu filho. A gente generaliza muito, e generalizando demais, banaliza-se. Porque se eu amo meu amigo como eu amo batata frita, né? Não tem como, né? Então, o amor bíblico é o amor doação, é o amor de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? O que você gostaria que fizesse para você se você estivesse no lugar dele? Então, assim, quando a gente fala assim, as pessoas não se amam, elas se amam na medida em que elas querem coisas boas para elas, sim. Ou seja, são egoístas. Exatamente, mas nem sempre elas querem que a outra pessoa experimente a mesma coisa que ela está experimentando. Aí sim, aí você vê uma distorção do que é natural. Não sei se dá para compreender, né? Assim, assim, o veio do raciocínio, né? Sim. Mas é nesse sentido. Eu acho que às vezes as pessoas se amam demais e não tem tempo para amar o outro. Então não é que a pessoa não se ame, ela se ama de maneira distorcida. Né? Porque ela não segue, ela não... É interessante esse ponto, né? Diferente do que a gente tinha pensado, mas bem interessante também. Nesse viagem, ela se ama de maneira distorcida. Você fala, não se ama sim. Ela quer tomar a cerveja dela, ela quer ir pra praia, ela quer... ela quer buscar os prazeres, ela né? quer atropelar o amigo no trabalho para ter aquela função. Então, acho que talvez esse seja o ponto, né? A gente, quando fala, né, desse se amar menos, isso tudo que o senhor está falando é o externo, né? Sim. E esses prazeres, né? Essas buscas, essas compensações que as pessoas estão buscando cada vez mais, né? E aí a gente estava falando, né? Talvez... mais interno, né? Mais desse interno, né? Desse olhar para dentro, desse entender que não está fora, que não está dentro, né? Foi mais nesse sentido, mas foi super interessante essa outra colocação. Sim. Aí eu tenho meu livro aqui, mas eu já li um pouquinho desse seu livro também, tá? Esse da aqui, esse essa meu tal livro... da Bíblia eu já li. É só a versão pocket pra galera ter. Exatamente. Essa que eu trouxe para vocês. Que sério? legal. Muito obrigada. Legal. Muito obrigada pelo carinho. Muito bom. Eu nasci numa família católica, né? Nós. É isso. E eu tinha uma Bíblia gigantesca, super ilustrada, linda. Acho que a mãe deve ter até hoje, lá na casa dela. Mas era muito legal, que eu ficava criança, né, folheando, né? E a criança gosta muito de ilustração, né? Tinha preguiça para ler, né? E aí fica lá lendo. E não, mas a ilustração dava muita concretude, né? Ao que estava sendo escrito ali, né? Os pintores da época. A Bíblia é uma biblioteca, né? Então, às vezes, assim, é dividido em duas grandes partes. Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento dá luz ao Antigo Testamento, porque tudo que acontece depois Cristo é o principal, onde ele é o divisor, né? Porque preparando para a vinda do Cristo e consequências da vida do Cristo, né? Digamos assim. E a Bíblia nem sempre é fácil de ler. Porque, né? Não mesmo. Às vezes precisa de um conhecimento histórico, um conhecimento linguístico, um conhecimento cultural. Não dá para ler a Bíblia com a cabeça contemporânea e colocando os nossos valores na Bíblia, né? É muito difícil isso. E as pessoas fazem esse anacronismo. Isso é muito complicado. Mas eu digo que uma única palavra, se pegássemos a Bíblia, são 72 livros ali, espremêssemos, a ponto de cair uma única palavra capaz de resumir toda a Bíblia, essa palavra seria amor. Né? O que a gente está tanto falando aqui. Porque o amor é o principal atributo divino. O que é atributo divino? Tudo aquilo que a gente pode atribuir a Deus. A bondade, Deus é bom, a gente atribui a Deus. A beleza é um atributo divino. E pela beleza da criação, eu chego ao Criador. Né? A justiça, Deus é justo juiz. Tudo que eu atribuo a Deus, né, é um atributo divino. O amor é o atributo por excelência divino. E Deus nos permite experimentar um pouquinho daquilo que Ele é dentro de nós. Que quando nós amamos alguém, isso é divino. Pô, eu quero bem para o meu filho. Uma vez eu ouvi de um pai falar assim, né, que ele fala para mim, padre, eu vejo minha filhinha no berço, né, recém-nascida, aquela criaturinha que chegou ontem na minha vida,
eu amo tanto, tanto, que chega a doer, né? Chega a doer, assim, quando eu penso em alguma coisa que possa acontecer de ruim, isso me faz tão mal, que a gente tem que desviar o nosso coração, a nossa mente, né? Porque aquilo vai estragar meu dia, porque eu amo demais, né? Isso é divino. Agora isso fez não foi combinado não, tá, gente? Porque a próxima pergunta é exatamente isso que você falou assim, nosso coração é nossa mente. E na Bíblia, né, eu li algumas, se não me engano, foi do apóstolo Paulo. Ele fala muito sobre mente de Cristo, se fala muito do coração, você falou agora na sua frase, né? Nosso coração é nossa mente, né? Muitas religiões, né, falam que o coração e a mente é uma coisa só. Como é que na Bíblia a gente vê essas passagens, né? Às vezes você está falando do coração. É o coração que a Bíblia fala, é um coração que está meio que simbioticamente misturado com a mente? Porque esse coração que a gente fala é meio... a gente faz um paralelo, né? O que é o nosso coração? É o órgão que a gente sente. Perfeito. E que ele expressa logo qualquer coisa. Você está emocionado, você sente ele batendo, O coração seria tipo um sentimento? O coração é o centro da vida, digamos assim, né? A gente coloca até como órgão principal. Isso. Então, quando a Bíblia fala de coração, ela fala da tua essência. Onde está o teu tesouro, né? Aí está teu coração, aí está, né, a sua fé, alma seria? A sua alma, né? O teu coração. Eu acho que até mais do que a alma, né? Porque a alma, você fala alma e corpo. Quando você junta a alma com o corpo, você vai ser humano. O coração seria o sentido da tua vida. Onde está o sentido da tua vida, né? E a gente tem o nosso coração físico como sendo nosso organismo. Hoje, assim, entende já que outros órgãos também são vitais e tão importantes quanto. E que nenhum é menos importante que o outro. A Bíblia já fala até sobre isso, né? Somos muitos, mas formamos um só corpo. A Bíblia já dava essa pista, né? De que todos os órgãos são importantes. Mas a gente se centrou no coração por ele, né, como sendo o principal ali, né? Então, quando a Bíblia fala de coração, fala assim, qual é o núcleo da tua vida, da tua existência? Onde está o núcleo da tua existência? Porque como você vive? Você vive do quê? Né? Qual é a tua fé? E a gente vê muitas situações acontecendo justamente em pessoas que não têm uma fé. Não tem propósito, propósito, né? Uma finalidade. Eu entendo, assim, que a minha vida... Hoje pode acontecer 1000 coisas no decorrer do dia de hoje. Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer hoje. Nenhum. Né? Não tenho nenhum, né? Mas eu tenho o propósito de que Deus esteja em cada momento deles e que Deus me dê assistência. Agora, como eu vou estar, é graça. Né? Puramente é graça. Legal. E a gente já está... Infelizmente, eu sempre falo essa palavra assim, infelizmente, estamos chegando no fim. Mas tinha papo aqui pra ficar o dia todo. Mas tem a galera também no TikTok também, vindo a gente aqui ao vivo. Tem a última, acho que é bem legal, essa que muitas pessoas ficam com preocupação de clamar o nome de Deus em vão, né? Eu não sei se ainda tem isso muito na religião católica, né? Mas assim, como psicanalistas, psicoterapeutas, a gente vê muito o poder positivo de clamar a Deus, né? Não só pedir, né? Mas clamar, né? Só que tem essa questão também, que eu lembro que eu fiz catecismo, né? E falava muito, não pode falar o nome de Deus em vão, né? Como é que é isso? Mas se você está clamando o nome de Deus para uma situação que você está precisando, não é em vão. O em vão seria você contar uma piada, botar o nome de Deus, como hoje as pessoas banalizam mesmo. E ofende quem tem fé, né? Sei lá, graças a Deus que eu estou bebendo essa água. Não é em vão. Ok. Não é em vão. Graças a Deus. Você está bem dizendo, é uma beracá. Né? É uma gratidão, é uma beracá, né? Se você parar para pensar. Mas tem gente que conta piada, tem gente que brinca, tem gente que banaliza. E você banalizando Deus, você banaliza aqueles que creem em Deus. Você ofende as pessoas diretamente, né? Porque a fé, ela é muito particular, pessoal e essencial na vida daquele que a vive, que a experimenta, né? Tanto é que se você tocar quiser tocar a ferida de alguém, você vai tocar na fé da pessoa. Você vai tocar na ferida da pessoa, porque mexe com ela mais do que tudo. É por isso que falam, né? Religião não se discute, né? Exatamente. Quando você mistura religião com qualquer outro assunto, é muito delicado. Porque você vai condicionar a fé da pessoa àquele assunto, se ela diz sim ou não a um assunto, porque ela tem ou não fé. É muito delicado. Mas ou seja, para a galera que está nos assistindo...
pode clamar a Deus. Deve. Perfeito. Na nossa fé, deve-se. Deus deve ser clamado. Deve ser clamado o dia inteiro. Clamado. Não pode usar o nome dele em vão, né? Juro por Deus. Pois é. E eu acho que essa religião que o senhor traz aí, esse respeito, né? É muito individual, né? Porque cada um vive a religião de uma forma, né? Independente de qual religião, né? É muito da experiência, da vivência e da fé, né? De cada um. A religião, ela tem, assim, algo que a gente chama de doutrina. Eu falo que a doutrina, ela tem que existir. A doutrina tem que existir. A doutrina é a experiência, o fruto daquela comunidade ao longo de uma história. A doutrina não nasceu de uma hora para outra e ela vai sendo construída com seus diversos véus e elementos, enfim. Hoje a gente celebra a missa de uma maneira diferente do que celebrávamos antes do Vaticano II, né? Existe uma evolução, um entendimento, um amadurecimento. E a doutrina, ela tem que ter uma orientação única. Ela não pode ser adaptável a cada um, né? Eu acho que tem que ser assim. Aí você acha que tem que ser diferente. Você acha que tem que ser diferente. Então, eu vou viver uma fé, uma doutrina camaleão. Que ela vai se adaptar ao que eu acho. Então, não sou eu que me adapto a uma doutrina, a ideia de uma unidade, mas é a doutrina que se adapta ao que eu penso. Isso você perde a identidade, né? Então, qualquer religião vai ter a sua doutrina, né? O fato, às vezes, a gente não conseguir estar dentro 100% da doutrina, eu não posso descreditar a doutrina inteira, porque eu não vivenciei aquela doutrina. Mas o senhor não acha que cada um vive essa doutrina de uma forma? Olha, eu vejo que as pessoas mais cruas até tendem a viver assim. Mas as que buscam mais... Ser católico não é fácil. Não é fácil. A pessoa que é praticante... Né? Às vezes a gente vê... A gente acha que o pessoal católico... católico pode isso, católico pode aquilo. Que a gente tem questão do livre-arbítrio. Mas quem vive mesmo a raiz do catolicismo sabe que passa pelo sacrifício e pelo propósito, né? Então, o verdadeiro catolicismo, assim, não é fácil. Mas é um ideal cristão, né? De ser seguido, assim. Eu não posso falar das outras religiões, não tenho enfim, base para isso, né? Mas não é fácil. Mas às vezes a gente vê católicos, mesmo vivendo até a própria fé de qualquer maneira. E aí algumas pessoas pegam esses católicos e colocam como exemplo. Ele disse que é católico, mas ele disse que é católico, mas está assim, vivendo assim, está fazendo isso, falou aquilo, não está dando um exemplo que deveria estar. Mas o católico, ele vive assim, ele busca aquilo que ainda se espera, como eu falei, né? A fé. Então, a gente tem um propósito de santidade. Isso não é heresia. A nossa primeira vocação é a santidade, ser santo, né? Mesmo que não consiga, né? Mas esse é o nosso objetivo, é ser santo. A igreja triunfante, né? Ela é da igreja. A igreja triunfante. Então, tudo que eu fizer aqui é para ser santo. Isso não é arrogância, não é prepotência, é uma busca. Eu quero ser santo, né? Como eu posso ser santo? Através dos estudos da Sagrada Escritura, a doutrina católica me dá esse direcionamento aqui, através da sua experiência, né? É um possível caminho? É um caminho. É um caminho. Existem outros caminhos? A graça de Deus é infinita. Perfeito. A misericórdia de Deus é infinita, né? Então, não sou eu que vou botar cabresto na graça de Deus. Lógico. Mas eu sei que, pela experiência, pela vivência, eu já entendi que por aqui o caminho é possível, né? Então, todos nós queremos ser santos. Então, a nossa busca é pela santidade. Constantemente pela santidade. Você falou um palavrão, você fez não sei o que, você está a caminho. No casamento, então, a gente queria ser santo sempre, né? Para não ter discussão, não ter nada. Mas o propósito do casamento é a santidade a dois. É lógico. Né? Difícil, né? Mas como a vida é cíclica, né? É isso, né? A gente tem que entender. Padre, infelizmente temos que terminar. Muito obrigado pela sua presença. Galera, quem está nos assistindo no TikTok, no YouTube, a gente vai deixar aqui marcada a Paróquia São Marcos. Fica aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Quem quiser assistir uma missa do Padre Alain, muito legal. Eu ainda vou na próxima quinta-feira. Eu super recomendo. A Malu já foi. Eu estava viajando a trabalho, não consegui ir, Padre. Mas a gente vai na próxima. Foi muito produtivo e eu acho que a nossa ideia era essa, né? Trazer de uma forma simples, né? A palavra de Deus, a gente trazendo mais para a mente, o senhor trazendo mais para a doutrina. Então, assim, muito obrigada pela sua presença. Eu queria saber se o senhor quer deixar um recado final, uma palavra. Eu que agradeço o convite. Eu espero poder... A câmera ali, ó. Aqui? Eu que agradeço o convite, espero poder ter colaborado de alguma forma. Não sou bom com essas coisas de entrevista, né, com falar assim dessa forma. Eu não tenho canais, né, são todos da paróquia aqui, os canais da paróquia. Eu mesmo não administro, não tenho muita paciência.
mas espero poder ter colaborado de alguma forma, né? Claro. E pedir a Deus que abençoe a cada um que está ouvindo, a cada um que está buscando aqui um apoio, né? Às vezes tem pessoas... O poder da mente é infinito, assim, e a fé, ela soma-se junto com a mente, porque não tem como se falar, esse ser vive a fé, esse ser vive a mente, esse ser vive o corpo. Somos uma coisa só, né? Temos tudo dentro de nós, todo, né? né? Temos um pouquinho de tudo, né? Então, assim, que o Senhor abençoe a cada um na situação que esteja passando. E é isso, né? Espero poder ter colaborado um pouquinho, que seja. Legal, Padre. Obrigado. Pessoal, muito obrigada. obrigado pela audiência de vocês. Aguardem que tem mais coisa boa vindo aí. Malu, dá um beijo pra galera que você sempre dá aquele seu beijo. Saúde e paz mental para todos. Beijo e até a próxima. É isso aí. Saúde e paz mental. Tchau, tchau.